Tem um vídeo de 10 minutos com os indicados. Vambora, vambora. There have been so many great games in 2023 and on third year at the Peacock Theater in Los Angeles. I'm Jeff Keighley, and it is finally time to reveal the nominees across more than 30 categories. And to help select the winners, vamos, Jeffinho, vamos, Jeffinho. All categories starting now at thegameawards.com. This is going to be a very special TGA filled with new game announcements from teams around the world, and in the coming weeks we will have much more to share. Oh, e tem algumas polêmicas eu vi rolando nesse The Game Awards, eu vou falar quando chegar. But now, I am honored to get to the task at hand. Here are the nominees as selected by our voting jury for the Game Awards 2023. Vamos lá. For Best Performance, the nominees are Ben Starr as Clive, Final Fantasy Não cheguei a jogar. 16. Cameron Monaghan as Cal Kestis, Star Wars Jedi Vi Survivor. algumas streams. Idris Elba as Solomon Reed, É o Idris Elba, tá ligado? Como é que... Cyberpunk Os caras têm um cheat code aqui. Os caras têm um cheat code. O Idris Elba é muito bom. 2077, Phantom Liberty. Melanie Liebert as Saga Anderson, Puta que pariu. Aí, ela mandou muito bem. Ela mandou muito bem. Alan Wake 2. Neil Newbon as Astarion, Baldur's Gate 3. Ele manda bem também. And Yuri Lowenthal as Não vi. Peter Parker, Marvel's Spider-Man 2. For Best Ongoing Game, the nominees are Apex Legends, Cyberpunk Então, Best Ongoing Game ser Cyberpunk é um pouco esquisito. 2077, Porque ele não tá ongoing, né? Ele teve um update que consertou o jogo que veio todo quebrado. Final Fantasy 14, Fortnite, Genshin Impact. Todos os outros jogos são jogos que seguem... Bom, enfim. The category of Best Multiplayer presented by Tipo, ele teve um update e uma DLC, mas isso não é ongoing. Todo jogo tem DLC, não é assim. Ongoing são jogos que, tipo, constantemente são atualizados seasonalmente. Tipo assim, como é que é a palavra em português? É por season, sabe? Ele vai atualizando, tem sempre conteúdo novo. Discord, Baldur's Gate 3, Diablo Sazonalmente, isso sazonalmente. 4, Party Animals, Party Animals tá no melhor multiplayer! Baldur's Gate 3. Eu não joguei Baldur's Gate 3 em multiplayer, mas me parece ser extremamente divertido. Diablo 4. Justo, vi muita gente falando muito bem de Diablo 4 quando saiu. Hoje em dia o pessoal já tá um pouco mais com o pé atrás, né? Blizzard, mas... Party Animals extremamente divertido, mas... Vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. Party Animals nada mais é do que um... Gang Beasts. Party Animals nada mais é do que um Gang Beasts reesquinado. Animals, Street Fighter 6, and Super Mario Bros. Wonder. The nominees for Best Art Direction are Alan Wake 2. Perfeito, perfeito. Melhor direção de arte, Alan Wake 2. Perfeito. Já temos aqui um bom indicado. Hi-Fi Rush. Bom pra caralho também, lindo. Não, acho que Alan Wake ainda mais. Lies of P. Bonito, tem que jogar ainda. Vamos jogar esse mês temos algumas semanas até. Vamos jogar Lies of P. Super Mario Bros. Bonito também, outro estilo, né? Um estilo mais simples, mais fofinho, mais bonitinho, mas também bem bonito. Wonder. And The Legend of... Justo pra caralho, extremamente bonito, direção de arte. O jogo tem, tipo, 30 pixels na tela do Switch, mas ainda consegue ser muito lindo pela direção de arte. Perfeito. Zelda Tears of the Kingdom. Botaria muitos outros jogos aqui, colocaria. Definitivamente tá faltando vários jogos aqui que eu colocaria, mas parece que existe Cellbit Awards, né? Vamos lá, vida que segue. For Best Score and Music, the nominees are Alan Wake 2. Perfeito, perfeito, perfeito. Melhor trilha sonora Alan Wake é um arregaço. Composer Petri Alonco. Baldur's Gate 3, composer... Boas músicas também, não cheguei a ver todas. Borislav Slavov. Final Fantasy 16. Não vi, mas Final Fantasy sempre tem uma trilha sonora que arregaça. Composer Masayoshi Soken. Hi-Fi Rush. Puta, aí pegou, porque Hi-Fi Rush é delicioso. Audio Director Shuichi Kobori. And The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ok, de todos aqui acho que é o mais fraquinho de trilha sonora, apesar de ter uma trilha sonora legal. Não é o, pra mim não é o... Composed by Nintendo Sound Team. The Best Audio Design é o menos memorável dentre todos aqui. nominees are Alan Wake 2. Melhor design de áudio aqui. Dead Space. Dead Space ótimo. Marvel's Spider-Man 2. Não joguei, podemos jogar um pouquinho só pra ver como que tá. And Resident Evil 4. Verdade. Jogável, Capcom. Best Adaptation recognizes excellence in authentically creating shows, movies, and other creative endeavors based on video game. O que é design de áudio? São os áudios do jogo, todos os sons do jogo com som que não é música. Worlds and characters. De tiro, de passo, de ambientação, de imersão, som. Here are this Melhor adaptação. nominees for Best Adaptation.
Castlevania Nocturne. O anime, né? Esse aqui, eu imagino. Gran O filme do Gran Turismo. Turismo. Eu não vi ninguém falando sobre esse filme. Eu vi vários trailers dele, mas não vi ninguém comentando que assistiu. The Last of Us. The Last of Us The HBO. Super Mario Brothers movie. O filme do Mario. And Twisted Metal. Mano, ainda inacreditável que saiu essa série pra mim. O trailer dela é a coisa mais tenebrosa do mundo. E o mais surpreendente é que quem assistiu falou que é boa. Mas não tem como assistir ela. Ela saiu no Peacock. Eu não vi. For Best Narrative, the nominees... Pra mim, um arregaço. Isso aqui é um amasso. Isso aqui, The Last of Us amassa fácil. Uma das melhores adaptações de videogame já feita. Um amasso. of Us. The Super Mario Brothers movie. And... Tem Twisted Metal na HBO agora? Ok, bom saber. Eu gostava muito de Twisted Metal quando era criança. Provavelmente vou assistir. Não sei se vou assistir até o final. Twisted Metal. For Best Narrative, the nominees are... Alan Wake 2. Melhor narrativa, Alan Wake 2. Ok. Baldur's Gate 3. Perfeito. Cyberpunk 2077. Não posso comentar, não joguei. Phantom Liberty. Final Fantasy 16. Também não. And Marvel's Spider-Man 2. Tô devendo 3 aí. Cara, só AAA na melhor narrativa? Só AAA melhor narrativa! Baldur's Gate 3. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Final Fantasy 16. And Marvel's Spider-Man 2. Tá bom. Games for Impact celebrates thought-provoking games with profound pro-social meaning. This year's nominees are A Space for the Unbound, Chance of Sonora. Yes! Fui muito feliz que Chance of Sonora foi indicado. Esse jogo é bom pra caralho. O impacto? Como assim? Qual exatamente é uma mensagem? Qual que é a descrição do Games for Impact celebrates thought-provoking games with profound pro-social meaning. Qual é o pro-social meaning de Chance of the Night? Tipo, aprender novas culturas? Não estar fechado a outras culturas? Porque é um jogo sobre paz, né? Porque a ideia do Chance of the Night são povos diferentes que se juntam no mesmo lugar e eles, por não conseguirem se comunicar, eles entram em guerra. E aí você traduz todas as línguas e eles entram em paz. Acho que é isso. Acho que a ideia é... Se todo mundo se conversar, fica direitinho, tá ligado? Acho que esse é o pro-social meaning. This year's nominees are A Space for the Unbound, Chance of Sonar, Goodbye Volcano High. Baldur's Gate é indie. Começou esse papo. A gente vai chegar. Tô esperando chegar lá. Chia, Terra Nil. Já tá ativada a legenda. And Venba. Tá, aqui tem um monte de jogo que a gente vai jogar. Aqui tem um monte de jogo que tá na listinha pra gente jogar. Tem vários que eu não joguei. Chia, Terra Nil, and Venba. For Best Independent Game. Chegamos no X da questão. Chegamos na polêmica. Atenção! Chegamos na polêmica. Drama. Notícias. Melhor jogo independente. Vamos ver os jogos independentes selecionados pela equipe do The Game Awards. The nominees are Cocoon. Yes, jogão independente. Foda pra caralho. Do diretor de gameplay de Inside da Playdead. Bom pra caralho. Dave the... Atenção! Alô equipe? Conseguem passar aí no ponto? Quem é a developer do Dave the Diver? Dave the Diver Developer. Mint Rocket? O que, produção? A Mint Rocket é uma subsidiária da Nexon. Mas o que é Nexon? Como é que é? É uma empresa que vale 18 bilhões de dólares. Alô, produção? 19 bilhões de dólares a empresa. Entendi. Mas é pixel art o jogo. Então é indie. Ah, beleza. Não, entendi. Então indie é só... fez pixel art é indie, então. Arte 2D é indie. Ah, não. Compreensível, então. Não, beleza. Seguimos, então, produção. Diver. Mano, não faz o menor sentido o David the Diver tá aqui. Não faz o menor sentido o David the Diver tá aqui. Não faz o menor sentido. Dredge. Bom jogo. Sea of Stars. Jogão, que também não joguei, mas eu sei que é bom. And Viewfinder. Viewfinder, tô feliz que tá aqui. Faltou uma rapaziada aqui nessa lista. Porra, David the Diver roubou um espaço forte aqui, hein? Roubou um espaço fortíssimo. Aí,
gerou mais uma vez a clássica polêmica de o que pode ser considerado um jogo independente, afinal de contas. Porque se você for considerar, Cyberpunk é independente, porque é publicado e desenvolvido pela mesma empresa. Se você for pelo conceito literal da palavra independente, você vai pra qualquer jogo da Blizzard, de qualquer... o próprio Baldur's Gate 3 também é independente, visto que é publicado e desenvolvido pela mesma empresa. Todo jogo da Nintendo é independente. Tipo assim... Mario é independente. Não é assim que funciona. Se a gente for por isso, aí o termo independente, ele bem que perde o significado. Acho que tem que ir pelo bom senso. É tipo assim, acho que é mais pela equipe e pelo orçamento e o contexto que ele é aplicado. Não dá pra dizer, se a publisher tem publisher não pode. Porque tem publisher que o bagulho é pequenininho pra caralho, tá ligado? A publisher é pequena, ou o orçamento que a publisher, tipo a Annapurna, por exemplo, às vezes não tem um orçamento gigantesco e financia as paradas pequenas. Devolver, mesma coisa. Acho que é mais ir pelo bom senso. David the Diver não é independente, porque é uma subsidiária de uma empresa completamente bilionária, assim, um dinheiro até o cu fazer bico. Acho que é muito mais pelo tamanho de equipe e pelo orçamento geral do jogo, e se ele foi financiado ou não por uma empresa multibilionária. Acho que isso faz toda a diferença. Dredge. Sea of Stars. Porque senão isso aqui entra qualquer jogo para sempre. Se David the Diver entra como indie, qualquer jogo entra como indie. Dave. É só ser 2D. E ser um pouco mais simples. The Diver. Dredge. Sea of Stars. And Viewfinder. For Best Mobile Game, nominees are Final Fantasy VII Ever Jogo mobile. Crisis, Honkai Star Rail, Hello Kitty Island Que? Como é que é? Adventure, Esse parece ser zica. Esse aqui parece ser zica. Vibes jogos em Flash 2007. Monster Hunter Now, and Terra Nil. Ok. Best Community Support acknowledges the game for exceptional support, transparency, and responsiveness to players. The Ok, Best Community Support é tipo qual a empresa que é mais transparente, que fala com a rapaziada e tem uma comunicação boa. nominees are Baldur's Gate 3. Justo. Como é que é o nome Como é que é o nome da developer do Baldur's Gate? The nominees are Baldur's Eu sei que é. Larian, isso. A Larian foi... A Larian é a nova showdozinha, assim. Ela é a nova CD Projekt antes do Cyberpunk. Ela é o novo showdozinho da rapaziada. Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy 14, and No Man's Sky. No Man's Sky, mano, o No Man's Sky ele é o símbolo da persistência, né? Tomou um amasso quando saiu, um dos jogos mais odiados de todos os tempos, e tá aí todo ano sendo indicado, ganhando prêmio. Os caras, mano, eles são a resiliência em pessoa. Puta que pariu. Desistir jamais. Okay, now it's time for Best Debut Indie Game, which recognizes a development team that Debut é o primeiro jogo lançado por uma empresa. hasn't been on the TGA stage before. In fact, these teams published their first game in E é o primeiro jogo da empresa. 2023. The nominees are Cocoon, Jogaço. Dredge, Pizza Tower, Só jogão. Venba, and Tem que jogar Venba, não joguei Venba. Viewfinder. For Best VR AR Game, the Ok, nominees jogo are VR. Gran Turismo 7, Humanity, Horizon Vamos Call jogar of the também. Mountain, Resident Humanity tem VR, é verdade. Mas não vou jogar em VR, vou jogar normal. Evil Village VR Mode, and Synapse. For Content Creator of the Year, the Vamos! Atenção! Atenção. nominees are Iron Mouse, Vamos! Puto coño, cabrón! Vamos, People caralho! Make Games, Wackety, Vamos! Tenho pelo nos meus ovos! Vambora, não acredito, caralho. Que doideira. Vamos! Mano, que maluquice. Três Latinoamérica. 3 Latinoamérica no criador de conteúdo do ano. Se isso não é uma vitória já, eu não sei o que é. Tá maluco. Que foda. Green, and Cypher PK. What's your Muito feliz. Qualquer um dos 3 que ganhar, eu tô feliz. Tô muito feliz. most anticipated upcoming game? Remember, this has to be a game that's officially announced. The nominees are Jogo mais antecipado. Final Fantasy VII Rebirth, Ok. Hades 2, Porra, demais. Like a Dragon Infinite Wealth, Tem Star Wars dessa rapaziada. Outlaws,
Eu nem lembrava que esse jogo... Eu nem... Que? and Tekken 8. Your nominees for Best Action... Se o que sou que não foi indicado! Mano, tá maluco. Tá maluco. Seguimos. Tá bom, então. Adventure game are Alan Wake 2, Primeiro jogo de ação. Marvel's Spider-Man 2, Ok. Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survivor, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ok. For Best Role-Playing Game, the Tá, essa aí. Mano, essa aqui. Não precisa nem ter categoria. Pode botar Best Baldur's Gate 3. E aí segue pra próxima. jury selected Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Stars, and Starfield. In the category of Best Fighting Game, the nominees are Ok. God of Rock, Jogo BR, né? Jogo BR, eu acho. Zica. Muito feliz. Mortal Kombat 1, Nickelodeon's All-Star Brawl 2, Claro que sim. Não saiu muito jogo. Oh, esse jogo é brasileiro também! Caralho, 2 jogos brasileiros em jogo de luta. Vambora! Pocket Bravery, and Street Fighter 6. The nominees Nice. Que da hora. Jogos brasileiros marcando presença na porradaria. for Best Action Game are Armored Core 6, Fires of Rubicon, Dead Island 2, Ghost Eu Runner esqueci que tinha saído Dead Island 2. Que doideira. 2, Hi-Fi Rush, Jogão. and Remnant 2. Innovation and accessibility celebrates games that are making our industry available and enjoyable to more people. Selected by a special committee of accessibility experts, this year's nominees for innovation and accessibility are Ok. Diablo 4, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Marvel's Spider-Man 2, Mortal Kombat 1, Essa categoria é foda de avaliar pra mim, porque eu não sei, por ser uma pessoa que não precisa usar muitas ferramentas de acessibilidade, eu não sei quais são as ferramentas que foram inovadoras. Acho que seria legal eles falarem qual foi, tá ligado? Pá, entrou por causa disso. and Street Fighter 6. Next up, Best Family Game. The nominees are Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars, and Super Mario Bros. Mario Devs Levias. Eu vi muitos fãs de Mario falando que ia ser tipo um dos melhores Mario já feitos de todos os tempos. Wonder. The Best Sim Strategy nominees are Advance Wars 1 and 2, Reboot Camp, Cities Skylines 2, Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage, and Pikmin 4. This year, these 5 games are nominated for Best Sports Racing. EA Sports Jogo de carro. FC24, F1 23, Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, Caralho! Não, acabou. Temos um vencedor aqui. and the Crew Motorfest. Now a look at our Quem não tá torcendo pra Hot Wheels é maluco. esports categories. Cê é louco. Starting with Best Esports Game. The nominees are Counter-Strike 2, Deve ganhar, né? Eu não sei, na real, como é que tá a recepção de Counter-Strike 2. Eu vi algumas pessoas falando que tá bom, outras falando que tá ruim. Dota 2, Tadinho, mano. A Valve tenta ainda, né? League of Legends, PUBG Mobile, and Valorant. Your Best Esport Athlete nominees are Demon 1, Faker, Faker Level, eu acho. O que esse mano está hypado nesse último campeonato. Tá, tô até eu assistindo o Mundial do LoL pela narrativa. Hydra, Imperial Hal, Ruler, O cara virou o protagonista do LoL. and Zywoo. For Best Esports Team, our committee nominated these teams: Evil Geniuses, Valorant, Fnatic, Valorant, Game & Gladiators, Dota 2, JD Gaming, League of Legends, and Team Vitality, Counter-Strike. The Best Esports Coach nominees are Potter, Então, aqui, vamos pra próxima. Atenção! Notícia! Notícia! Tem um cara aqui, Homie, Gumba, não sei quem que é. Ecstasy, É esse cara. Meu mano chegou e falou, o cara chegou e falou, nem trabalhei esse ano, os caras tão maluco, me tira dessa premiação aí. Como que ele foi indicado, velho? Os caras tão maluco. Apertaram randomize na premiação. Tem o tweet dele aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, eu nem fui técnico esse ano, me tira da lista. Como isso aconteceu? Tinha que bater a cota de careca? Não acho que... Mano, não é possível. and Sonic. Homie, Porque and Sonic,
And finally, the nominees for Best Esports Event are 2023 League of Legends World Championship, Blast TV Paris Major 2023, EVO 2023, the International Dota 2 Championships 2023, and Valorant Champions 2023. All right, you ready? It's time for our Ok, final vamos lá. categories. Best Game Direction, which recognizes extraordinary creative vision and innovation in game direction and design. Pera, como é que é? Recognize time for our final two categories. Melhor direção. Best Game Direction, Ok. which recognizes extraordinary creative vision and innovation in game direction Perfeito. and design. This year's nominees are Alan Wake 2, Sam Lake. Baldur's Gate 3, Puta, essa vai ser foda, caralho. Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, and The Legend of Zelda Tears of... Mano, aqui a batalha de essa aqui é complicada. Eu acho que fica entre Alan Wake e Baldur's Gate. Acho que a batalha é bem forte entre esses dois aqui. E Zelda, na real. Zelda também. the Kingdom. Mas eu acho que, assim, uma nota pessoal, Alan Wake levava essa. Baldur's Gate 3, Marvel, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Alan Wake merecia essa. Marvel's Spider-Man Um dos jogos 2, mais únicos que eu joguei, assim, nos últimos anos de AAA. E dentre esses aqui, definitivamente o que tem uma direção mais marcante, assim, o que é mais criativo e inovador. Apesar de, porra, direção envolver muita coisa, ser bem possível que Baldur's Gate leve. Eu acho que, mano, pessoalmente, como uma obra de artística, acho que Alan Wake é um jogo muito único. Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Okay, finally, on behalf of the jury, I am proud to announce the 6 nominees selected for outstanding creative and technical excellence. Ok, jogo do ano, vamos ver. Jogo do ano, indicado jogo do ano. Vamos lá, o que deve ter? Zelda, Baldur's Gate, Resident Evil 4, talvez? Remake? Não sei, não, acho que não, talvez. Quase os mesmos que a gente acabou. Mario, provavelmente. Quantos são? 5? Talvez Homem-Aranha. The nominees for Game of the Year at the Game Awards are Alan Wake Yes! Ah, que legal! Porra, vambora. developed by Remedy Entertainment, Baldur's Gate 3 from Larian Ok. Studios, Marvel's Spider-Man 2 from Insomniac Games, Resident Evil 4 Foi indicado. from Capcom, Ok. Super Mario Bros. Wonder from Nintendo. E aqui a gente... Vamos lá, tem que ter uma mini... Atenção. Será que remakes deveriam ser indicados a jogo do ano? Sim, deveria. Resident Evil 4 from Capcom, Super Mario Bros. Wonder from Nintendo, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom from Nintendo. And there you have it. Those are your nominees for Ok, era basicamente o que a gente esperava já. the Game Awards.